Você sabe como funciona o exame da ordem? Sabe quais são os principais pontos do edital? Fique com a gente até o final que a gente vai conversar sobre isso. O exercício da advocacia está diretamente relacionado com a prova da OAB. Para que você possa exercer essa profissão, você tem que passar pelo exame da ordem. Vamos tratar disso nesse vídeo, mas antes eu preciso que você se inscreva no canal e deixe um like aqui. Para que o estudante de direito, para que o bacharel em direito se torne um advogado, é indispensável a aprovação no exame da ordem. O exame da ordem, ele acontece geralmente 3 vezes ao ano, conforme o calendário pré-estabelecido pela OAB e pela FGV. Esse ano, estamos indo para o último exame do ano de 2022. O pontapé inicial, ele ocorre já com a leitura digital. A partir daí, alguns pontos que vale a pena a gente tocar. Por exemplo, o valor da inscrição. Atualmente, o valor é de R$ 295. Esse valor, ele varia conforme a publicação de um novo edital. Se o candidato quiser, ele pode pedir a isenção dessa taxa de inscrição, desde que, cumulativamente, ele esteja inscrito no CAD único e comprove uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou uma renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. A prova do OAB hoje ela é composta por 17 disciplinas, mas atenção, a partir do 38º exame da ordem, 3 novas disciplinas serão inseridas a essas 17. Direito financeiro, direito previdenciário e direito eleitoral. Isso porque essas disciplinas passaram a compor agora as matrizes curriculares dos cursos de direito. Outro ponto que vale a pena a gente destacar aqui é o local de prova. Antigamente, o candidato ele teria automaticamente que fazer a prova do OAB no estado onde ele concluiu a sua graduação em direito ou no domicílio ou no seu domicílio eleitoral. Atualmente, o candidato ele é livre para escolher fazer a prova no estado ou na subseção de sua escolha. A prova do OAB ela é composta pela primeira e segunda fase. A primeira fase ela é composta por 80 questões objetivas, dentre as quais o candidato ele tem que acertar no mínimo 40 para passar para a próxima fase. Ele tem um tempo de 5 horas para que ele possa responder essas questões. A segunda fase é uma prova prática, uma prova discursiva. Ele é submetido a uma peça prática e mais 5 questões subjetivas sobre o tema que ele escolheu quando ele fez a inscrição. Então aqui um ponto importante. Quando você, candidato, vai fazer a inscrição para o exame da ordem, você já tem que colocar qual é a temática de preferência para que você faça a prova da segunda fase. Em relação a aquilo que você pode ou não levar para a primeira e segunda fase, atenha-se. Na primeira fase, você pode levar exclusivamente uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta e com material transparente, além de um documento oficial de identificação. Esses são os únicos materiais que você pode levar na primeira fase. Claro, se você quiser levar um lanchinho ou alguma coisa, isso é permitido, desde que, por exemplo, a sua água esteja sem o rótulo, para que ela possa ser visualizada sem o rótulo. E para a segunda fase, além da caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente e documento oficial com foto, você pode levar a legislação seca, ou seja, nada que tenha comentário, anotação, nada que estruture uma peça processual, por exemplo, pode ser utilizado como consulta, mas a legislação seca, uma súmula, uma orientação jurisprudencial, um regimento interno, desde que, de novo, não tenha nenhum comentário a respeito, você pode utilizar para fazer a segunda fase do exame da ordem. E, inclusive, anotações pontuais nessa legislação, por exemplo, alguma referência de artigo, nada que corresponda, por exemplo, à doutrina ou posicionamento doutrinário jurisprudencial, mas algum apontamento objetivo que leve a algum outro artigo, por exemplo, isso é permitido. Um simples grifo também é permitido. Mas eu aponto aqui, novamente, nada que estruture uma peça ou estruture a resposta de uma questão, nesse caso, pode ser anotado. Lembrando, viu, gente, que o vade-mecum ele pode ser utilizado na segunda fase do exame da ordem. E tudo isso que eu estou falando para vocês, de nota remissiva de artigo, separação da legislação como um todo, isso o vade-mecum, especialmente o vade-mecum nosso, da Saraiva Jur, traz toda essa facilidade para você.
Inclusive, eu vou deixar aqui um link para que vocês possam acessar um vídeo que nós fizemos ensinando como manusear o Vaidmeco. É muito importante para que você se atenha a essas informações, porque inclusive o descumprimento de algum requisito ou de alguma norma lá estabelecida pode levar você à exclusão do certame, por exemplo. Vamos deixar aqui para vocês um artigo no blog para que você possa checar item por item aquilo que você pode levar ou anotar no seu código durante a segunda fase da prova da OAB. Mas para você, candidato, que não passou na segunda fase, nem tudo está perdido. A OAB permite que você passe por uma repescagem. Mas atenção, essa repescagem ela só ocorre uma vez. Ou seja, você que passou na primeira fase e não passou na segunda, pode reaproveitar a pontuação dessa primeira fase uma única vez. De uma forma geral, nós passamos por alguns pontos do edital, mas eu ressalto aqui para vocês, antes mesmo de vocês fazerem a inscrição no exame da ordem, atenham seu edital. Esse é o primeiro ponto, para que vocês possam lograr êxito, possam ser aprovados nessa prova. Vou ficando por aqui, peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um comentário aí para saber se vocês gostaram ou não do vídeo, façam uma pergunta que certamente nós responderemos para vocês.